Eu faria aqui outras perguntas à volta deste assunto, mas temos mesmo de olhar para o Schengen militar, um acordo que foi assinado pela Polónia, a Alemanha e os Países Baixos. Perguntado aqui mesmo, o que é que de concreto vai mudar ou vai acontecer depois deste acordo? Bem, este é um acordo, só que se não for integrado pelos outros 27 Estados-membros da União Europeia e até dos 31 Estados-membros da NATO, será simplesmente um acordo multilateral entre a Polônia, a Alemanha e creio que outro país é a Bélgica, não é verdade? O terceiro país Há Países deste Baixos. triângulo. Países Exatamente. Baixos, Países Então, pronto, Baixos. Países Baixos. Ele foi Estou a ouvir daqui com assinado. alguma dificuldade, mas penso ter percebido a pergunta. Países Baixos. Exato, Países Baixos. Pronto, ele foi assinado na Bélgica no passado dia 31 de janeiro por esses três países. Portanto, a Bélgica só foi centro de assinatura deste memorando, deste acordo. Ou seja, o que estes países pretendem é que haja uma livre transição, um livre trânsito dos equipamentos militares, dos meios militares, dos soldados e dos militares de um espaço, de um Estado-membro da OTAN ou da União Europeia para o outro, sem a burocracia, sem permissões, sem bloqueios burocráticos. Enfim, para fazer com que haja uma celeridade, por exemplo, imaginemos, no envio de equipamentos militares de ajuda a um país-membro da NATO, do ponto A ao ponto B. Este Schengen militar, como disse, se não for assinado por outros Estados, não terá o efeito desejado, porque só os três países não determinam todo o poder militar que a NATO possui, mas poderá ser o primeiro passo e, eventualmente, os outros países gradualmente poderão também integrá-lo. E este acordo foi assinado numa altura em que a NATO está a fazer exercícios militares no espaço europeu. Quer dizer, são exercícios militares tidos os maiores de sempre, que vão durar até maio, e também pode ser que a ideia é fazer com que, nesta transição dos meios, dos equipamentos, dos homens, de um espaço da NATO, imaginemos que partam de Portugal para o flanco leste, nesta transição não haja obstáculos. Pode ser que também foi assinado nesta ótica. Eventualmente estarão a encontrar dificuldades na mobilitação dos meios em função das burocracias dos Estados da NATO e da União Europeia. De consequência, deram este passo para evitar que isto aconteça. Mas, enfim, coincide com este momento dos exercícios militares da NATO no espaço europeu e a série atuado marcaria este passo importante para a livre circulação dos militares e também dos seus equipamentos. Só que isso não retiraria o facto de que, mesmo os seis países são membros da NATO e são membros da União Europeia, não existe ainda um exército comum europeu, não é? E cada Estado da União Europeia tende a ter relações privilegiadas com os Estados Unidos no domínio militar, através da assinatura de acordos bilaterais, como se viu recentemente, através da assinatura de acordos militares nesse domínio entre a Finlândia ou países nórdicos com os Estados Unidos. Ou seja, é um documento, não é, que poderá ser importante neste sentido, mas nada garante que os outros Estados possam aderir a ele. E também o risco que existe neste contexto é mesmo o de ter, porque ao fim e ao cabo essa mobilitação de meios não é uma mobilização de meios de Portugal para a China ou de Portugal, vamos já imaginar, para o Irão. É mesmo de Portugal, imaginemos hipoteticamente, é de Portugal para as fronteiras com a Rússia. Quer dizer, é como se continuasse a criar aqui um cenário tal onde a Rússia continua a ser o principal alvo ou a principal percepção de ameaça para os países europeus. Mesmo se, do ponto de vista realístico e concreto, a Rússia não é esta ameaça militar para os países europeus, com os quais até, antes disso, tinha relações importantes, comerciais, culturais, etc. O que houve
no entendimento de vários estudiosos, é um ataque preventivo da Rússia para dissuadir a Ucrânia de aderir à NATO e criar ali, às portas da sua fronteira, uma situação que significasse uma ameaça quase existencial ao Estado russo. Isto faria qualquer grande potência, não é? Os Estados Unidos jamais aceitarão que haja uma divergência do gênero com o Canadá, ou mesmo até com o México. Não é? Quer dizer, é normal, é na natureza, é no DNA das grandes potências ou dos ex-impérios que nas suas fronteiras não haja a presença de uma potência rival capaz de colocar em perigo a sua existência. Pois, se este acordo vai ter seguimento ou não, vamos aguardar para ver, e se a Rússia será o principal alvo deste acordo, também vamos aguardar para ver, mas os países europeus e as suas lideranças políticas deveriam também repensar um bocado essa sua forma de fazer a política muito semelhante ao do século XIX ou do século XX, não é? Uma política bastante confrontacional, até com um Estado com o qual, historicamente, sempre teve boas relações, até para a confrontação de inimigos comuns, como foi o caso concreto do nazismo e do fascismo do século passado.